família, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez convido a todos, todas, para juntos meditarmos a palavra de Deus que nos é proposta para este maravilhoso dia de domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, repousa sobre cada um de nós neste momento, para que possamos abrir o nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos, todo o nosso ser, para Te escutar e Te acolher em nós. Para que possamos enxergar a Tua mensagem, levar para o cotidiano da nossa vida e termos forças para vencermos todas as tempestades que nos é apresentado em nosso caminho missionário. E assim levarmos a Tua palavra a toda criatura, a todos os povos, a todas as gentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As leituras de hoje nos convidam a confiarmos sempre mais em nosso Deus, porque Ele caminha sempre conosco, lado a lado todos os dias, está sempre presente em nossas vidas e nos acompanha em nossas lutas e labutas diárias. O Evangelho de hoje, que nos é proposto para a meditação, é tirado de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Após o momento missionário, Jesus e seus discípulos entram na barca e em alto mar acontece uma grande tempestade, que deixam os discípulos aterrorizados, amedrontados, e no meio de toda essa realidade, de todo esse cenário, eles recorrem ao Mestre. Esta é a alternativa do momento. Recorrem a Jesus e dizem: Mestre, estamos perecendo e Tu não te importas? E Jesus, então, que está dormindo, acorda, levanta e acalma a tempestade. Estão indo para outra margem. Estão dentro da barca e acontece uma tempestade. Há alguns elementos que nós precisamos refletir, entender o que significa para darmos base à mensagem do Senhor para a nossa vida. Temos a tarde, que é o momento em que acontece esse momento da travessia. Ao cair da tarde. O que significa a tarde? Logo ao cair da tarde já vem seguida a noite, então a tempestade acontece, a travessia acontece durante a noite. A noite na Bíblia significa a dificuldade da vida, as dificuldades da vida e o mal. A outra margem representa outros povos, os quais Jesus estava se dirigindo para também anunciar a boa nova do reino por lá. Outros povos, outras comunidades. A barca representa a igreja. A igreja em alto mar, a igreja que enfrenta as dificuldades, a igreja amedrontada, a igreja frente aos desafios da vida. A tempestade, que é justamente as dificuldades que nós encontramos na missão em nossa vida. Nós somos igreja, irmãos. Não vamos entender a igreja somente como instituição ou como um templo, mas a igreja somos todos nós. São Paulo já dizia, nós somos esse corpo místico de Cristo que é a igreja. Então, a igreja é cada um de nós. Jesus está dormindo. Jesus é humano. O lado humano de Jesus sentiu necessidade de dormir, foi dormir.
Mas o pai estava acordado. Permitiu que a tempestade viesse para ver como os discípulos iriam responder a este momento de dificuldade, de aflição. Os discípulos recorrem a Jesus. É o momento orante. Eles recorrem a Jesus para ajudá-los a resolver o problema da tempestade e da dificuldade. Jesus levanta-se e logo acalma o mar e o silêncio retorna. Irmãos, quantos momentos da nossa vida nós já nos encontramos em meio a esta grande tempestade. Muitos de nós recorremos a Jesus, recorremos à oração, fomos perseverantes em buscar uma alternativa para resolver a dificuldade do momento que nós passávamos da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa realidade. Recorremos a Jesus e sentimos os efeitos de recorrer a Cristo, onde a tempestade foi resolvida, a dificuldade foi resolvida, embora tivéssemos que passar por alguns momentos, por algum tempo de dificuldade. Há um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda em nossa vida. Ele vem sempre no momento certo, na hora certa, para nos ajudar. Às vezes, irmãos, aquele momento difícil que nos aconteceu, às vezes a gente pensa que é um momento ruim, é uma coisa ruim que veio do mal. É mal, mas nem todo mal é mal. É verdadeira, é realmente um mal. Em muitas situações de nossa vida, passamos porque o Senhor permite para vermos se somos fortes, se somos realmente pessoas de fé e se vamos ter realmente forças para vencer aquele momento. Foi o que aconteceu com os discípulos. O Senhor permitiu que a tempestade viesse e eles responderam recorrendo à oração. Embora com medo, mas eles recorreram a Jesus. Quantos de nós, irmãos, também, nos momentos de dificuldade, nos desesperamos, lamentamos e não enxergamos a presença de Deus tão perto de nós. Achamos que fomos abandonados pelo Senhor e nos lamentamos e não sabemos o que fazer. E às vezes nos desesperamos e agimos de forma tão cruel contra nós mesmos. Às vezes desistimos da vida, desistimos de seguir em frente, caímos na tristeza e largamos tudo. Precisamos nos perseverar na oração, principalmente nos momentos tristes da nossa vida. O Evangelho mesmo nos ensina a recorrer a esse caminho. Quando os discípulos vão até Jesus para acalmar a tempestade. Jó, que nos é apresentado, onde nos é apresentada a primeira leitura do livro de Jó, capítulo 38, versículo 1 e 8, de 8 a 11, versículo de 8 a 11, nos apresenta algumas dificuldades que Jó enfrentou, mas ele não desistiu de Deus. Ele não deixou a sua fé. Jó foi perseverante e humilde em aceitar toda a situação, mas com muita fé em Jesus, com muita fé em Deus, ele conseguiu vencer a sua dificuldade, a tempestade da sua vida. Na leitura mesmo, diz
O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Acredito que Jó naquele momento tenha respondido: foi o Senhor, foi Deus. E Jó perecendo no meio da sua dificuldade, não desistiu de Deus, não deixou a sua fé. Jó é um exemplo para nós. No nosso momento de angústia, de sofrimento, de tristeza. Atualmente nós atravessamos um tempo difícil, um tempo de tempestade, um tempo difícil. A pandemia. A pandemia que atinge a todos, a toda a humanidade. Atinge diretamente nas nossas famílias, nos nossos amigos, e não sabemos o que fazer. A alternativa é nos recorrermos em oração, porque o Senhor sabe o que faz. Nada pode acontecer na nossa vida sem que o Senhor permita. Abramos, irmãos, o coração, os olhos da nossa fé, para enxergarmos Deus mesmo na dificuldade. Mesmo nas nossas dificuldades, enxergarmos a presença de Deus. Ele não nos abandona e Ele caminha sempre conosco, assim disse Jesus. Eu estarei sempre com vocês. Então vamos acreditar que o Senhor está sempre conosco e que nada acontece em nossa vida sem que Ele permita. Perdemos muitas vidas, mais de 500 vidas ceifadas pelo coronavírus. O que faremos? Não somos juiz de ninguém. O que faremos? Entreguemos tudo na mão do Senhor, nas mãos de Deus. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que faz, porque nós somos filhos dele. Nós somos seus filhos amados. E ele não quer senão que vivamos bem, felizes e em paz. Se tudo isso está acontecendo, é porque o Senhor permite que aconteça. Caminhemos com muita fé, irmãos, diante desta grande tempestade que atinge a todos nós. Não percamos a fé. O Senhor ressuscitou, nos vai dizer Paulo na segunda leitura. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estamos numa grande caminhada para Cristo. Não vamos viver, irmãs, uma fé individualista. O convite do Senhor nessa segunda leitura por meio do apóstolo Paulo é que vivamos uma fé fraternal. É que não sejamos individualistas, mas possamos dividir a nossa vida com todos os nossos outros irmãos, e de modo especial aquele que mais precisa, aquele que passa por grande necessidade, por alguma necessidade. O Senhor nos convida a viver a sua misericórdia. Vivemos neste mundo a serviço do Senhor. Embora o esqueçamos em alguns momentos e queiramos viver a nossa própria satisfação, satisfazer os nossos próprios desejos, a nossa individualidade, mas nós precisamos sempre estar atentos à nossa vida com Deus e ter sempre em mente que nós vivemos para Ele. E viver para Deus é viver para o próximo. Não podemos viver para o Senhor se nós não nos colocamos a serviço do outro. Tenhamos fé e caminhemos junto com Jesus em nossa comunidade, em nossa família, com nossos amigos, em nossos trabalhos. Sigamos com muita fé e confiança no Senhor, que acalma toda tempestade, que nos ajuda, nos auxilia
está sempre conosco para nos dar força para vencermos as dificuldades da nossa vida. Por mais difícil que seja, podemos vencer. Oremos.